Tá aqui, vamos com o nosso, o Antônio Gonzaga, Antônio Luiz Gonzaga. Mas veja bem, o Senado concluiu no início do mês a votação do projeto que regulamenta a proposta de emenda à Constituição que ficou conhecida como PEC das Domésticas e prevê benefícios trabalhistas para a categoria. Com a aprovação, o texto aguarda a sanção presidencial. Para entender o que muda, nós vamos conversar exatamente com o advogado Antônio Luiz Gonzaga, que vai nos esclarecer algumas dúvidas. Doutor, o que muda, né, com a PEC das domésticas? Bom dia, seja bem-vindo. Muito bom dia, Ariel. Olha, muda toda uma estrutura de contratação e de direitos, os quais eram negados aos empregados domésticos. Então, durante muito tempo, nós sabíamos que os empregados domésticos não tinham todos os direitos trabalhistas, os quais eram inerentes aos trabalhadores urbanos e rurais. Então, a partir do momento da publicação da PEC 72, direito PEC das domésticas, então, os empregados domésticos passaram a ter todos os direitos de um trabalhador, digamos assim, normal, urbano e rural. Pois é, eu estava vendo, rapaz, 78 anos depois, em 1937, Getúlio Vargas, ele faz a Carta Constitucional, né, que é a fase de intervencionalista do Estado em prol dos trabalhadores, pressionando os patrões a dar uma condição melhor, né, direitos trabalhistas naquele ano, 1937, são 78 anos depois. E eu estava vendo isso ontem à noite, falei, rapaz, que é meio que parecido, né? Quer dizer, só depois de várias décadas, os empregados domésticos também passam a ter direitos, porque eu sempre acreditei que o empregado doméstico trabalha tanto quanto qualquer um outro trabalhador, logicamente tem as suas particularidades. Mas como é que você vê também, né, essa parecida, né, a ação há 78 anos atrás e essa agora aprovada aí pelo Senado? Não, realmente, se nós formos verificar a legislação urbana, certo? Do qual Getúlio Vargas foi o chamado grande pai dos trabalhadores, o trabalho doméstico ele sempre foi relegado a um segundo plano. E o trabalhador doméstico era considerado um empregado de segunda categoria, vamos dizer assim. Mas as mudanças ao longo desse tempo, então, elas começaram a ocorrer em 72, quando foi promulgado a lei que instituiu o trabalho doméstico. Em 73 houve uma regulamentação naquela época, mas dos quais os trabalhadores empregados domésticos não tinham os mesmos direitos que o trabalhador urbano e rural. Com a Constituição de 88, passaram a ter alguns direitos. Posteriormente veio uma lei em 2001, que eles passaram a ter direito aos feriados religiosos, certo? Depois passaram a ter direito com a promulgação de outra lei, a seguro-desemprego, a FGTS, só que de forma facultativa. E agora, recentemente, com a promulgação da PEC das domésticas, passaram a ter todos os direitos, praticamente todos os direitos que o trabalhador urbano e rural tem. Então, hoje pode-se dizer que, conforme até dito pelo presidente do Congresso, que acabou-se o único vínculo que tinha, o último vínculo da senzala e da escravidão no Brasil, com essa PEC das domésticas. Muito bem, muito bem. A impressão que a gente tem que realmente é o último vínculo, né? Exatamente, parabéns. Eu nem tinha visto esse pronunciamento do presidente, mas é exatamente esse o sentimento que a gente tem. Agora, o que diferença tem com essa mudança, né, com essa determinação, porque é uma norma agora, é lei, apesar que ainda falta a sanção da presidente Dilma,
Mas qual a diferença entre o empregado doméstico e o empregado de empresas convencionais? Agora não há quase diferença nenhuma, ainda há muita diferença? Não, atualmente, com a publicação da PEC, das domésticas, praticamente não existe nenhuma diferença entre termos de direito. Pequenas diferenças existem, são diferenças pontuais, mas dos quais o governo, por exemplo, é que concede o benefício. A exemplo do seguro-desemprego, que nós veremos, o trabalhador empregado doméstico só passa a ter direito a 3 parcelas de seguro, diferentemente da categoria dos trabalhadores urbanos, que tem entre 3 e 5 parcelas. Essa é uma diferença pontual, mesmo assim paga pelo próprio governo. Tá, então mexeu no bolso do governo, aí ele já diminuiu a parcela do seguro-desemprego para o doméstico, para o empregado doméstico, é só de 3 parcelas. São somente 3 parcelas que fazem jus. A cada 15 meses trabalhado, o empregado doméstico passará a ter direito a 3 parcelas de seguro-desemprego. E segue aquela mesma regra de 9 meses, é isso? 9 meses ou 1 ano e meio de trabalho, né, de carteira assinada para poder receber o seguro? São 15 meses. No caso do trabalhador doméstico, seriam 15 meses. Ele teria que trabalhar 15 meses. 15 meses. Nos outros 24 meses, aí ele passaria a ter direito ao seguro-desemprego. Essa é uma das mudanças que ocorreu. Agora, vamos lá. São 8% descontado para o INSS. Quanto é do trabalhador convencional? É o mesmo? 8%? A tabela do INSS hoje ela vai de 8% a 11%, dependendo da faixa salarial. O mínimo seria 8% descontado do salário do trabalhador. Então, a legislação diz que o mínimo de 8%, então é isso que deve ser descontado para o INSS do empregado doméstico, né? Fundo de garantias, o INSS, imposto de renda, fundo de garantia, pagos todos com o mesmo boleto. Isso facilita para a gente, para o patrão, para o empregador? Vai, com certeza. Isso aí eles estão se chamando hoje de simples doméstico. Simples doméstico. Todos os impostos eles serão recolhidos em única guia, a ser regulamentado ainda. E esse prazo de regulamentação será de 120 dias após a sanção presidencial da emenda constitucional, da regulamentação. Então, seria 8% que é descontado do trabalhador doméstico, mais 8% que é a cargo do empregador. E será pago também um percentual de 3,2% mensalmente e em virtude de futuras demissões. Então, seria os 40% que se tem na legislação da lei urbana, do trabalhador urbano, ele será pago 3,2% mensalmente. Será pago também uma contribuição para acidentes de trabalho de 0,8%. É obrigatório também? É obrigatório. É obrigatório. 0,8%. 0,8%. A título de acidentes pessoais que possa por vir a ocorrer dentro do trabalho do doméstico. É descontado do trabalhador, né, por parte do patrão. Não. O único desconto que pode ocorrer é o INSS. Tá. Os demais despesas, 8% de FGTS, 3,2% que será pago também mensalmente para fim de demissão e o 0,8% é tudo a cargo do empregador, ou seja, dos patrões. A única que é descontada do empregado doméstico é exatamente 8% do INSS, correto. Poderá ocorrer, dependendo do salário, a questão de imposto de renda, mas aí você teria um salário um pouco mais elevado, nesse caso. Entendi. 13º salário foi também uma garantia, ele não era antes obrigatório, agora passa a ser 13º. O 13º salário já é obrigatório, todos os trabalhadores sem distinção de categoria, de classe, de urbano, rural ou agora doméstico, fazem jus ao 13º salário. Quer seja de maneira proporcional ou integral, dependendo da quantidade de meses que tenha trabalhado. E o texto, a carta, né, o texto cria um banco de horas, né? E de horas extras a ser compensados com folga. Como é isso? Como é que funciona esse banco de horas extras? Uma das questões que estava assim pegando, vamos dizer assim, na regulamentação era a questão da jornada de trabalho do doméstico. Nós sabemos que o trabalho doméstico é um trabalho diferenciado, claro, totalmente distinto do trabalhador urbano. Certo. Então,
o trabalhador doméstico hoje, ele faz jus, ele tem direito a 8 horas de trabalho por dia e 44 horas semanais. O que exceder as 44 horas semanais, ele passará a ter direito à hora extra. Só que as horas extras poderão ser compensadas ou ir para um banco de horas, desde que as posteriores às 40. Ou seja, se o trabalhador doméstico prestar 20 horas extras, ele deverá primeiro receber a remuneração como hora extra, e as que ultrapassarem as 40 horas e vão para um banco de horas, as quais deverão ser compensadas num período de 1 ano, assim diz a lei. Então há como compensar, né, esse banco de horas extras, exatamente com o intuito de compensar no futuro, mas que não passe de 1 ano. De 1 ano. Essa compensação. Corretamente. Interessante. Agora, Antônio Gonzaga, isso vai provocar, de uma certa forma, demissões também, pessoas que não vão mais ter uma empregada doméstica em casa, por todas essas exigências. A gente não está falando que não é justo. Eu sempre achei justíssimo exatamente o empregado doméstico ter todos os direitos de qualquer um outro. Lógico que há uma particularidade, né? Quando você pensa, por exemplo, que a empregada vai meio-dia parar e voltar às 14 horas, ou seja, o patrão está chegando com a patroa para almoçar, as crianças chegando da escola e aí a empregada doméstica vai descansar. Não sei como é que vai funcionar muito isso. Se vai compensar às 15 horas, às 16 horas, mas isso não vai também, especialmente pelas exigências financeiras mesmo, não vai provocar uma demissão, uma falta de mercado para essas domésticas? Há muitos que dizem na economia que o Brasil, a empregada doméstica, seria no futuro uma classe em extinção em virtude desses fatores. Porque você manter um empregado doméstico hoje requer e tem um custo, realmente tem um custo. Qual o custo mensal, doutor? Olha, um custo mensal de um empregado, vamos dizer, agora, tanto fazia urbano como rural, enquadrado nessa questão... Mensal, qual o custo? Do simples hoje, se você levar em consideração férias, 13º, tudo isso, nós teríamos um custo aí aproximado de 60% hoje, de um trabalhador. Ou seja, para cada R$1.000, você teria R$600 de encargos, o custo que você teria. Então você vai ter aí próximo de 1.400, 1.400 e poucos reais, o salário mínimo é 788, então mais 60% em média mensal. De custo. Porque nisso aí você tem férias, você tem 13º, você tem um terço de férias acrescido, valores para rescisão, se for o caso. Então um custo realmente... Eu até aconselho agora, mas isso também depende de um investimento do governo. Quando eu falo investimento, é investimento de força, de vontade de fazer, né? E um conselho para as empregadas domésticas olha, vai ler, viu? Vai estudar, vai se alfabetizar, né? Vai concluir o ensino fundamental, o médio, porque eu ouvi de uma professora universitária falando, olha, se eu tenho de pagar R$1.500 mês para uma empregada doméstica, eu vou preferir alguém que saiba ler, escrever, para atender, para ser minha secretária mesmo em casa. Então, existe esse entendimento por parte de algumas pessoas. Então, é necessário que a gente vá aconselhando essas pessoas a estudarem mesmo, porque vai ter uma demanda, né, menor, uma procura menor, por conta do custo de uma empregada doméstica, e, consequentemente, quem vai contratar alguém com outras qualificações. Agora, doutor, me diga uma coisa. Vamos dar um exemplo. Eu tenho uma empregada há 10 anos. Pago o salário, mas nunca coloquei em prática tudo isso que hoje é norma, tudo isso que hoje é lei. E agora? Eu tenho que dispensar essa pessoa? O governo viu também essas questões para contemplar
os patrões, né, o empregador. Tem alguma coisa nessa área, na carta? Tem. Na regulamentação da PEC das domésticas, o governo, percebendo esse fator aí, então ele implementou, certo? Determinou que se possa fazer um parcelamento. Então, poderá ser parcelado a Previdência, que até então era o único fator obrigatório, não existia a questão do FGTS, em até 120 parcelas, certo? Com redução de 100% de juros, e 100% de multa e 60% de juros. Então, hoje, as condições estão dadas para que se possa parcelar todo um passado. E a partir deste momento agora, você entrar numa nova era, vamos dizer assim, de estar totalmente legalizado. A pessoa vai estar legalizada, né? Agora, muda também em relação ao trabalhador noturno, né? Como ele deve ser a partir de agora. Segue também a mesma regulamentação dos outros? Segue. O trabalho noturno é aquele que se estende das 22 horas até as 5 horas da manhã seguinte. Das 22 às 5 da manhã. E tem uma particularidade que a hora noturna, certo? Ela só tem 52,30 minutos. Então, ela é menor, em virtude do trabalho laboral à noite, do qual é muito mais cansativo, é muito mais desgastante. Então das 22 às 5, o trabalho noturno. E o empregado doméstico passou agora a ter direito ao adicional de 20% sobre o trabalho noturno. Isso era um direito que já era dos trabalhadores urbanos e agora passou para os empregados domésticos. Bom, logo quando surgiu essa discussão, essa ideia dessa PEC, muitos dispensaram seus trabalhadores domésticos e contrataram por 3 vezes por semana, outros 4 vezes, outros 2 vezes. Hoje, como é que fica? 3 vezes, 2 vezes? Não, a lei é bem clara. No artigo 1º que define o que é o trabalho doméstico, o governo cita bem claro lá, todo o trabalho doméstico é aquele que é prestado, tá certo? No âmbito da família, certo? Do qual a família não tem nenhum vínculo econômico. E ele só poderá ser prestado, no caso diaristas, vamos dizer assim, como bem feito está fazendo sua pergunta, são 2 vezes por semana. Então, passou de 2 vezes, você não pode contratar uma diarista, já seria enquadrado como empregado doméstico e essa pessoa faria jus a todos os benefícios da lei. Certo, então são 2 vezes por semana, é o que diz a lei. E ponto, né? Não tem mais... E ponto, não tem acordo. Até 2 vezes você podia ter uma diarista. Outra coisa que também pode chamar a atenção e muita gente querer, é que você pode contratar um empregado doméstico a trabalho a tempo parcial, ou seja, de meio expediente. Certo? Inicialmente na lei não estava previsto, mas isso foi, trabalho a tempo parcial, é aquele que você pode contratar um empregado que trabalha até 25 horas semanais. Logicamente. Certo. O salário dele seria proporcional às horas que trabalha e com direito a férias, 13º, tudo mais, todos os E qual a diferença? Não entendi a diferença. Porque você contrataria um empregado, por exemplo, para trabalhar uma manhã, 4 horas só pela manhã. Então Você paga todos os direitos? Todos os direitos, mas sob o salário proporcional. De meio. Porque se você, por exemplo, você tiver um empregado, não precisa pagar ele, vamos dizer, 788, a metade do salário mínimo. Você não precisa do empregado doméstico todo dia na sua casa. Você precisa 4 vezes por semana. Então, você pagaria proporcional. Então, meio expediente todos os dias. Então, a lei cobre isso? A lei contempla isso? Já existia. Aí ele paga tudo a metade? Tudo a metade. Aquele empregado, um outro horário, vai trabalhar em uma outra casa. Em outra residência. Então, o trabalho parcial, ele pode ser estendido. Outra coisa que... Muito boa. Outra coisa que você falou é a questão do ponto do intervalo, vamos dizer, para almoço. Nós sabemos que o intervalo para o almoço ele é de 1 a 2 horas. Mas no caso da empregada doméstica, se for mediante acordo, e a regulamentação da lei fala muito em termos de regulamentar, de fazer contrato entre trabalhador e empregado. Então, poderá ser de meia hora o almoço do empregado doméstico, o intervalo. Pode ser de meia hora. A lei permite isso hoje, contanto que seja um acordo, que você faça acordo. Previamente. Óbvio. Agora, doutor, a gente já está chegando ao final do programa. Eu não quero mais aquela pessoa trabalhando na minha casa, certo? Não quero mais. Pronto, obrigado, paga os dias trabalhados, vai embora. Pode ser assim, porque era assim que acontecia antigamente, né? Alguns dias atrás, alguns meses ou alguns anos atrás. Não, poder pode. Agora, desde que você observe o que está na legislação. Por exemplo, o empregado... O que está na legislação? O aviso prévio. Então, se eu não quiser um trabalhador mais hoje, eu despeço ele embora e vou pagar o aviso prévio. Aviso prévio,
férias, saldo de salário, tudo mais. Só que o aviso prévio do trabalhador hoje é igualmente ao trabalhador urbano. Certo. Ou seja, para 30 dias de aviso prévio, até 1 ano. E para cada ano posterior, certo, para cada ano posterior, seriam mais 3 dias acrescentados ao aviso prévio. E ele faria jus ao saque do FGTS e tudo mais. A questão fundamental é o seguinte: o FGTS hoje, a multa seria de 3,2%. Caso o trabalhador peça demissão, essa multa ela será revertida, ou seja, voltará para o patrão, para o empregador. Isso é o que diz a lei hoje. Então também tem que ter o aviso prévio também para o empregado doméstico. Tem. Né? Ambas as partes, aquela que não quer mais manter o vínculo empregatício, poderá comunicar a outra que não está mais interessada no trabalho dela. Ok, eu quero agradecer ao doutor Antônio Luiz Gonzaga, ele que atua em algumas áreas do direito, e a gente fica feliz com essas explicações, que a gente vai entendendo perfeitamente como que acontece tudo no meio das normas, da legislação vigente no nosso país, né? Inclusive o Senado concluiu exatamente semana passada, né? O senador Fernando Collor de Mello votou favorável ao projeto de lei como defensor das conquistas trabalhistas, né? Ele afirmou o compromisso em defesa dos trabalhadores brasileiros e disse que é hora de criar um entendimento consensual que reconheça ao máximo a imutabilidade dos direitos alcançados e coloque o trabalhador brasileiro como prioridade em toda e qualquer política pública. Portanto, a gente precisa, sim, contemplar, respeitar o trabalhador e fazer jus ao trabalho, né, ao esforço físico. E no caso do empregado doméstico, eu acho muito mais físico, além do físico, o emocional é muito forte. Né? Muito obrigado, viu, doutor, mais uma vez. Gente, o governador Renan Filho assinará hoje um acordo com parceria com a empresa Microsoft, né? O instrumento irá permitir que estudantes da rede pública tenham acesso a programas de capacitação e uso de aplicativos, bem como oferecer apoio para que professores possam promover inovação em sala de aula. As iniciativas devem ser implantadas ou implementadas nas escolas ao longo dos máximos 12 meses. A Microsoft oferecerá capacitação a um grupo de professores do estado de Alagoas. E eu espero que as escolas tenham realmente computadores. Porque é um absurdo, tem computadores aí jogados no lixo, lá empilhados, porque uma escola, são muitas escolas que não têm internet. Pasme, senhoras e senhores, eu não queria entrar nesse grau de emoção, mas muitas escolas, não só do município, mas também do estado, e é falta de vergonha. Pronto, falei. Precisa primeiro de internet, que é coisa comum, qualquer pessoa tem hoje, mas não tem. Falta de pagamento, falta de organização, não é falta de dinheiro, não é falta de vergonha mesmo. Eu não ia nem falar isso, já falei, pronto. Né? O Tribunal de Justiça de Alagoas vai lançar o edital de concurso público para juiz e substituto amanhã. A informação foi divulgada pela assessoria de comunicação e a solenidade de lançamento do edital acontecerá no plenário do TJ, no centro de Maceió, onde serão divulgadas a quantidade de vagas disponíveis no certame. O último concurso para magistrado do Tribunal de Justiça de Alagoas ofertou 15 vagas e foi concluído em 2010, tá certo? E a Prefeitura de Maceió divulgou a programação do São João 2015, que irá acontecer no Arraial Central, ali no bairro de Jaraguá. Serão 10 artistas nacionais e outros 50 trios de forró e 40 bandas locais. Né? Então, Alcimar Monteiro, Samira Show, Forró 100%, Nando Cordel, Orquestra Sanfônica, Balaio Nordeste, Elba Ramalhos e outros. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Passei demais do horário hoje, mas fiquem com Deus. Tá certo? Até amanhã, se ele assim nos permitir. Fique também na companhia do amigo, do querido Wilson Júnior com a Vez do Povo, que daqui a pouco vai estar no ar. Muito obrigado e até amanhã. Tchau, tchau.